Aqui estamos nós para mais uma aula do livro Terapia dos Barbantes, Processo de Expansão e Despertar de Consciência, e nós vamos dar continuidade a partir da página 23. Eu gostaria de algum voluntário para ler o primeiro e o segundo parágrafos. De existe até espaço de normalidade. Existe mais uma ponte de silêncio à sua frente, prenunciando o encontro com sua mente subconsciente. Espaço favorável à troca intensa de informações desconectas ou oníricas, simbólicas e codificadas. O subconsciente se apresenta como uma senhora generosa e acostumada a morar sozinha com seus fantasmas, fruto de sua vizinhança com a alma, que anima provisoriamente este corpo. Ser vigiada ou assessorada por um aspecto elevado do ser faz da mente inconsciente um operário obediente, atento e respeitoso às leis universais, ciente de pautar as agendas apropriadas para proteger o self de traumas impactantes ou revelações gigantescas, que ainda dependam de maturidade emocional para serem direcionadas à consciência ou a qualquer espaço de normalidade. Muito obrigado. Nós temos 2 parágrafos para a aula de hoje, sendo que no primeiro nós vemos algo sobre o subconsciente, no segundo sobre o inconsciente. Então, nesses 2 parágrafos, nós vamos perceber uma triangulação entre o subconsciente, o inconsciente e a alma que os orienta. Porque na terapia dos barbantes, esses 2 aspectos mentais estão submissos, estão subordinados à alma. E a alma está subordinada à essência. Para quem é novo, ou para quem não tem o livro, essa seria mais ou menos a estrutura das partes da mente humana. Mas hoje nós vamos analisar somente o subconsciente e o inconsciente nos barbantes, deixando a alma para uma outra oportunidade. E nesse parágrafo, o livro nos informa o quê? Que a porta de chegada para visitarmos o subconsciente ainda é o silêncio. Porque se fosse o contrário, a mente mediana não teria muitas funções, né? Se a gente transferisse as funções da mente mediana para o subconsciente, além das que ele já tem, a gente não precisaria estar usando a mente consciente. Então, nós vimos aqui que cabe ao subconsciente compactar o excesso de informações, de estímulos, de pensamentos, de registros emocionais que nos chegam como? Através dos 6 sentidos, do instinto, da intuição, da criatividade, a imaginação, da racionalização. Então, olha só quantas fontes de entrada de informação. E tudo para ser armazenado prudentemente, organizadamente. E quem é que recebe isso e atua em cima disso, como um chefe de almoxarifado? É o subconsciente. É ele que transforma esse excesso de informações e as reduz em símbolos, códigos, geometria sagrada, números, metáforas, arquétipos, mitologia, sombras, fantasias. Então, isso tudo lhe dá uma característica de qualidade sutil, de qualidade abstrata, como uma coisa etérica, como um fantasma, por exemplo. Agora, a razão para que todas essas informações sejam pulverizadas, sem serem destruídas, denuncia a influência da alma, porque a alma trabalha com coisas bem sutis
e a alma controla o subconsciente, portanto, nesse parágrafo, o livro chama a alma de vizinha, né? Uma vizinha do subconsciente. Agora, vocês imaginem se o corpo humano não tivesse alma, com esse tanto de informação entrando no subconsciente. As pessoas ficariam desorientadas ou ficariam passadas, né? Elas agiriam feito zumbis, não teriam acesso aos valores, não conseguiriam respeitar a vida. E então, graças a essa atuação da alma sobre o subconsciente, de tornar essas relações, de dar uma característica sutil para esse relacionamento. Na terapia dos barbantes, cada aspecto da mente ele é descrito diferenciadamente sob o ponto de vista energético e vibracional. Para quê? Para que o cliente sinta cada um desses aspectos e não tenha necessidade de interromper a experiência com racionalização que é tão comum na mente mediana. Pelos sentimentos, pelas sensações, as percepções se tornam mais claras, mais aguçadas. E o cliente lhes dá as boas-vindas ao sentir-se acrescido por elas. E assim, durante a terapia dos barbantes, o cliente abraça a evolução, ainda que timidamente. Lá dentro, no fundo, ele sabe, ele está evoluindo, ele está fazendo progressos, ele está tomando consciência de coisas que não tinha antes. Então, com essas percepções mais apuradas, o cliente da terapia dos barbantes vai adquirir uma nova consciência. E, portanto, ao adquirir nova consciência, a gente se renova. O cliente se renova diante de inúmeras possibilidades mais harmoniosas, mais saudáveis, mais realizadoras do que as que ele tinha até então. E é essa mágica suave da terapia dos barbantes, onde tudo acontece passo a passo, processualmente, em processos. E isso vai identificando novas frequências para a gente estar no mundo. E acessando novas frequências, a gente ressignifica a própria existência. Por isso que nós afirmamos que a terapia dos barbantes nos ajuda a nos reinventar pelo descobrimento do potencial que a gente tem e que estava dormente. Portanto, se existe uma maneira prática, uma maneira inteligente e rápida para se reinventar, essa maneira veio agora no nome de terapia dos barbantes, pois as transformações que ela proporciona estão completamente alinhadas com a essência. Nós falamos bastante sobre o subconsciente, tanto no livro quanto no curso, e falamos pouquíssimo sobre o inconsciente. Mas, Benedito, por que então que o inconsciente não está tão trabalhado no livro? Nós vamos saber daqui a pouco. Eu vou começar a descrever para vocês como que o inconsciente atua na vida da gente. E é tão inconsciente que a gente não tem consciência, né? Então vai ser legal a gente ouvir isso para falar, eu achava que o inconsciente nem dava sinal de vida. E de repente agora eu vou ver como que ele se manifesta. Quanto ao inconsciente, que é esse outro aspecto mental, ele apresenta muita semelhança com o subconsciente. O inconsciente, por exemplo, vamos prestar atenção agora, que pode anotar, começar a anotar, que vem muita informação, ele também trabalha com metáforas, com simbologia, códigos, arquétipos, iguais ao subconsciente, mas com um propósito diferente do subconsciente. O inconsciente também utiliza as informações e as experiências do ser humano, mas o objetivo, o propósito é diferente. Ele quer minimizar ou inocular provisoriamente as percepções da dor emocional.
aquela dor traumática, aquela dor que foi muito cruel para a gente, que foi maior do que a nossa capacidade de suportar. Provavelmente na infância, provavelmente no útero materno, a gente não sabe. Ou seja, quando a gente não estava com todos os recursos para lidar com ela. Então, como o cérebro se orienta pelas escolhas que a gente faz entre dor e prazer, que é o referencial do cérebro é sempre dor e prazer, ele precisa ter um departamento lá dentro dele que o proteja desses impactos traumáticos, seja uma violência, né, uma agressão, um desrespeito, uma traição, um acidente. E ele precisa ter esse instrumento que também seja regulador da memória, principalmente para diminuir esse impacto das experiências que são contraditórias na vida. Tem épocas que você faz uma coisa e tem épocas que você faz o oposto. Tem épocas que você acredita uma coisa, tem épocas que você acredita no oposto. Por quê? Porque você faz outras escolhas, né? Agora, imagina se você não tivesse um elemento regulador dessas contradições. Você pirava. Nossa, eu estou ficando doido. Eu não gostava disso e hoje eu gosto. Eu não fazia isso e hoje eu faço. Eu não acreditava nisso e hoje eu acredito. Aí ia dar um nozinho aqui na nossa cabeça. Então, essa parte, quem cuida dessa parte é o inconsciente. E quando o inconsciente faz isso, ele faz com muita consciência de que ele está protegendo, anotem aí, a nossa identidade, está protegendo a nossa sobrevivência. O inconsciente, quando faz isso, ele está protegendo os propósitos da nossa alma, já que eles são aparentemente inconscientes, né? Se a gente lembrasse todos os propósitos de alma, a gente interferir nas próprias experiências que a gente veio aqui para experienciar. Então, ele protege esses propósitos de alma e ele ajuda a sustentar essa linha do tempo para que a evolução não saia dos trilhos. Imagina se você tivesse 17 anos e já tivesse acesso à sabedoria que você vai ter nos 50. Como que seria a interferência na sua vida com 17 anos? Você ia queimar muita etapa, você ia queimar muitos processos, você não iria amadurecer, você ia apenas fazer um download de informações e se desconhecer, se estranhar e provavelmente até se matar. Por quê? Porque é uma outra pessoa dentro de você. Então, olha que interessante esse papel do inconsciente na nossa vida, de contribuir para que haja uma harmonia entre o inconsciente, a alma e a essência. Então, mais uma coisa que eu acho que é surpresa para muitas pessoas, né? Tem gente que fala assim, o inconsciente é um quarto fechado, o inconsciente fica lá acordadinho, ele não dorme porque ele tem que ficar atento se vai acontecer algum trauma ou não, para ele guardar, resgatar, bloquear, anestesiar a pessoa. Só que a realidade é bem diferente. O inconsciente não dorme, não fica trancado e escondido em nenhum canto escuro da mente. Ao contrário, o inconsciente atua diariamente, constantemente em nossa vida. Vocês se lembram numa outra aula, quando a gente falou que apesar de estarmos conscientes aqui nessa sala, conversando, assistindo essa aula, apesar de estarmos conscientes do nosso nome, endereço, a nossa profissão, não é essa consciência mediana que fica atenta o dia inteiro. Quem trabalha com mais informações é o subconsciente. Quem recolhe mais informações é o subconsciente. E agora a gente veio ver outra coisa. O inconsciente também age diariamente na nossa vida, porque a gente não está consciente do papel dele. A gente não sabe o que o inconsciente está realizando. Então, vamos fazer uma viagem agora? Vamos visitar vários ângulos de atuação do inconsciente para a gente saber o que ele está causando na nossa vida?
tá? Lembrando que inconsciente é aquela coisa que você faz porque você não sabe por que você está fazendo, tá? Ai, meu Deus, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Ai, meu Deus, não sei por que eu escolhi isso. Ai, meu Deus, não sei por que eu não fiz tal coisa. Então, esse eu não sei por quê, é porque você não tem a resposta, porque está inconsciente, está escondido, está oculto na sua vida. O inconsciente é o nosso lado tartaruga. A tartaruga não entra dentro do casco, parece que ela quer fugir dos outros, né, da socialização. Ela é o nosso lado camaleão, que não quer ser visto. Ele é a nossa melhor camuflagem. Olha essa observação. Se achar necessário, a mente inconsciente vai adotar uma falsa personalidade provisória em algumas circunstâncias que ele achar perigosa. É aqui que você fala assim: nossa, fulana tem duas caras. Nossa, fulana fala uma coisa e faz outra. Ou a gente, né? Então, isso significa que é o inconsciente que está adotando uma falsa personalidade momentânea. Outra coisa que o inconsciente faz, ele pega uma interpretação racional, uma coisa lógica, e transforma ela em manifestações emocionais. Tá? Faz a pessoa agir de forma imatura, fazer birra, fazer manha, ter ataques de ciúme, querer manipular. Ou então o contrário, né? Pegar uma emoção e torná-la fria, justificando. Ah, eu fiz isso, eu te dei um tapa porque você me ofendeu. Tipo assim, não tem lógica, né? Foi uma reação desproporcional, mas o inconsciente faz isso. O inconsciente também é o nosso lado de se justificar. No nosso trabalho, a gente ensina que não vale justificar. Se você ficar justificando demais, é porque você está se enganando, você está querendo enganar os outros, né? Você está querendo fugir da responsabilidade, você está querendo passar uma coisa que não é verdade. Então, você está se justificando. Quem faz isso é o inconsciente. E sabe aqueles momentos em que algumas pessoas ou a gente fala assim, alguém fala para a gente, mas é errado o que você fez. Você fala, mas todo mundo faz. Já viram alguém fazer isso? Nesse momento é o inconsciente que está falando por ela. Nesse momento é o inconsciente que está induzindo ela a fazer algo errado só porque todo mundo faz, buscando uma aprovação coletiva. Outra coisa é o inconsciente, é a mente inconsciente que nos sabota. Quem que você achava anteriormente que nos sabota? Será que era o subconsciente? Será que era a alma? Será que era a essência? Será que era o ego? Será que é essa mente consciente mediana? Agora a gente vem mostrar para vocês que não, que é o inconsciente. É ele que fala mal de nós para nós mesmos. Portanto, o inconsciente é o grande responsável pela nossa estima. Quem tem baixa estima está atuando, operando muito tempo na mente inconsciente. Outra coisa que o inconsciente nos leva também a fazer é ele que nos convence a nos intoxicar, seja com drogas, com alimentos não saudáveis, com cigarros, tá? Tudo que for artificial, dependência química, dependência de medicamentos, é o inconsciente que nos leva a esse vício. Pessoas que reclamam demais, reclamam o dia inteiro, reclamam até da parede, é porque tem muita coisa inconsciente nela. Às vezes ela tem o melhor marido, a melhor esposa, às vezes ela tem uma ótima casa, mas ela vai encontrar motivo para reclamar o dia inteiro de todo mundo. Significa que ela está com muitas coisas inconscientes e o inconsciente está dominando ela. Está cegando ela, porque é tanto o excesso de informação que resta
a ela apenas a opção de reclamar. Vocês estão percebendo como o inconsciente é atuante na nossa vida? Muito mais do que a gente pensava. Quero contar uma historinha para vocês. Ela faz parte dos livros de história, história geral. Dizem que os sacerdotes gregos de Anatólia, eles tinham uma previsão e um desafio para os governantes deles. Eles diziam assim: aquele governante que desfizesse os nós de um barbante, que era feito pelo sumo sacerdote, nós cegos mesmo, uma série de nós cegos, aquele que conseguisse desfazer os nós, conquistaria o Oriente. Então, era uma previsão e, ao mesmo tempo, um desafio. E é lógico, todos os governantes, através de séculos, através de décadas, eles tentavam desfazer os nós, mas não tinha jeito, não conseguia. Até que um dia, um governante, de nome Alexandre, ele empunhou a espada e cortou o barbante. E na hora que ele cortou o barbante, ele falou assim: desfazer ou cortar é a mesma coisa. Desfazer ou cortar é a mesma coisa. E olha que interessante, foi ele que conquistou o Oriente. E hoje ele é conhecido como Alexandre o Grande. E no protocolo Laços e Nós, quando o cliente faz um nó cego e depois ele não consegue desfazê-lo, nós aconselhamos o terapeuta a cortar o nó com tesoura. E é pelo mesmo motivo. Porque desfazer um conflito pelo entendimento é igual sair dele intencionalmente pela espada da vontade ou pela espada da palavra. Tá? Então, se eu decidir eliminar alguma coisa da minha vida, eu consigo, mesmo que eu não entenda o porquê daquilo está me prejudicando tanto, ou por que eu não estou eliminando isso da minha vida. Né? Talvez eu estou com um conflito há muitos anos, há muito tempo, porque eu estou buscando entendimento, eu estou fazendo perguntas erradas, eu estou me vitimizando, eu estou responsabilizando os outros pela minha infelicidade. Então, o barbante vem nos dizer o quê? Se você usar a força da vontade, a força da palavra, você pode sair de um conflito. E o Alexandre o Grande, ele não se deixou governar pelo inconsciente. Tá? Se deixasse pelo inconsciente, ele ia ser mais um, como todos os outros. Olhava os nós e falava, impossível, não tem jeito. Tá? Eu não tenho a resposta está escondida, ou é impossível. Então, eu acho que o Alexandre ele utilizou o subconsciente para alcançar o propósito da alma dele. O subconsciente estava em alinhamento com a alma dele. Né? Ele tinha um destino a cumprir e ele encontrou esse destino, que é muito parecido com a história do rei Arthur. Tá? Havia uma pedra enfiada, uma espada enfiada numa pedra, e eles falavam: aquele que chegar e retirar essa espada vai ser o rei. E todo o pessoal da nobreza vinha e não conseguia, e de repente veio um plebeu e ele conseguiu tirar. Tá? Então, isso aí são duas metáforas, são duas histórias que a gente acessa, onde a gente acessa o poder da palavra, a determinação. A palavra tem poder, sim. E você não usa esse poder, precisa usar mais esse poder. Mas isso só acontece se você estiver alinhado com a alma e se você valorizar essa relação, essa triangulação entre a alma e o subconsciente, que é justamente esse parágrafo que a gente está analisando no livro de hoje, o primeiro parágrafo. Então, pela mente inconsciente, cada pessoa
cria a própria doença. Cada pessoa cria o próprio conflito. E é preciso ter coragem, é preciso ter a força da palavra, da vontade, da intenção, para cortar esse barbante, para cortar esse nó. E a terapia dos barbantes faz isso para a gente, né? Então, se você tiver coragem de encarar a terapia dos barbantes, é isso que ela vai fazer por você. Ela vai te ajudar a desfazer esses nós, ela vai ajudar a cortar esses nós, até sem a sua ajuda, se for o caso. Então, outro exemplo que eu gosto de dar, e que vocês vão até rir. Vocês já viram pessoas que desmaiam nos velórios? Geralmente da família? Vocês já viram aquelas pessoas que faz um estardalhaço e faz um escândalo e chora e grita e faz aquele teatro e pede para ir junto, para enterrar junto com o caixão? Vocês já viram isso? Eu já vi. Não sei se vocês já viram isso. Tem gente que chega a esse ponto. O que está acontecendo ali naquele momento, sob o ponto de vista terapêutico? Essa pessoa que está querendo ir junto com quem morreu, ela viveu uma crença a vida inteira de que ela não foi amada por essa pessoa que faleceu do jeito que ela queria ou do jeito que ela precisava. Aí, ela se depara com a morte e, diante da realidade que acaba ali, aquele relacionamento, a pessoa não aceita. Ela não aceita que nunca mais vai ter a chance de um dia ouvir dessa pessoa: eu te amo. Então, se algum dia vocês testemunharem essa cena, terapeuticamente, vocês já sabem, tem um nó inconsciente naquela pessoa. Tá? E são essas pessoas que muitas vezes vão procurar um centro espírita, porque lá no centro espírita ela quer ouvir do espírito: eu te amo, o eu te amo que ela não ouviu a vida inteira. Tá? E tem mais. Às vezes a pessoa procura uma constelação familiar para isso, para ouvir esse eu te amo que ela nunca ouviu. Tá? Isso tudo se for o nó inconsciente. Não quer dizer que todo mundo que procura o centro espírita tem esse nó. Não significa que todo mundo procura a constelação tenha esse nó. Mas as pessoas com esse nó vão procurar por essa intenção, por essa razão, para ouvir um eu te amo. E tem tanta gente com esse problema que eles procuram a igreja e se tornam fanáticos dentro da igreja, porque lá eles vão ouvir o quê? Jesus te ama, Deus te ama. Então, ela vai compensar esse nó inconsciente, ouvindo isso várias vezes, num lugar que seja favorável ouvir isso. Tá? Não quer dizer que são todos, apenas aqueles que têm o nó inconsciente. Outro aspecto importante para a gente saber aqui hoje é a autossabotagem. Nós não tivemos muita oportunidade de abordar a autossabotagem no curso, porque é tanto assunto, né? Muito assunto para a gente conversar, mas a autossabotagem também é um nó inconsciente. E ele está relacionado à manifestação mais comum, que é a procrastinação. Procrastinação é aquela coisa assim, eu deixar de fazer agora, eu deixar para amanhã o que eu poderia fazer agora, o que eu poderia fazer hoje. Para quem não sabe o que é procrastinação. Vamos entender um pouquinho do mecanismo do inconsciente em relação à autossabotagem. A procrastinação, ela vem com a obrigatoriedade existente no núcleo familiar de cuidar da família, às vezes na ausência do pai e raramente na ausência da mãe. Então, vocês vão ver assim, filhos de pais ausentes têm mais chance de procrastinar, de se autossabotar, do que uma pessoa que é criada com pai e mãe. Ou que é criada com um pai presente, um pai que brinca, que conversa, que acompanha, que leva na escola, que vai nas festinhas da escola, essas coisas assim. Tá ok?
Então, essa procrastinação e essa obrigatoriedade de cuidar da família no lugar dela, a gente chama isso de troca de papel, são sintomas de que a pessoa, o cliente, acredita pouco em si mesmo. Ela não acredita tanto em si quanto ela poderia ou deveria. Tá? E aí, essa falta de acreditar em si vira um nó. E esse nó fica inconsciente, mas atuando diariamente na vida da pessoa. Aí não vai deixar a pessoa fazer o que ela quer e nem o que ela ama, porque o outro vai ser sempre prioridade. Essa troca de papel é sempre a maior causa da autossabotagem. Quer atacar esse problema, quer trabalhar esse problema, vá ver essa troca de papel. Tá? Se você está deixando de ser quem você é para cumprir a função que não lhe pertence de alguém da família. E aí a gente chama essa pessoa de autossabotador. O autossabotador, ele abriu mão de aprender para crescer. E ele não cresce porque ele está atado, preso, amarrado ao nó da obrigatoriedade. Então, se algum de vocês, por acaso, estiverem nessa condição de procrastinação, de se procrastinarem, observe esse nó de obrigatoriedade. Removeu essa obrigatoriedade, você vai remover o nó. Então, como obrigação não motiva ninguém, nasce a procrastinação. Ah, vou deixar isso para depois. E como obrigação, ela, digamos assim, ela atropela as suas prioridades, né? Ela põe a sua prioridade de lado e põe outro na frente, outro passa na frente e vai passando. O autossabotador, ele é bem visível nisso. Ele tem dificuldade de lidar com o tempo. Ele não sabe administrar o tempo. Todo procrastinador que se sabota, ele tem dificuldade de lidar com o tempo. Então, vamos pensar assim, chegou um cliente para você e ele fala que não consegue arrumar tempo para nada. Você já começa a perguntar se, por acaso, ele está se sentindo na obrigação de fazer alguma coisa. Aí ele vai desvendar todo o quadro para você, e ao desvendar o quadro, você vai ver que existe essa autossabotagem. Essa obrigação que a gente está se referindo, ela também não respeita os limites da pessoa, né? Não respeita as emoções. É como se o autossabotador não tivesse nem o direito de expressar os seus medos, a sua carência, a sua angústia, a sua tristeza. Por quê? Porque tem que correr e acudir os outros. O medo dos outros é mais importante que o medo dele. A pressa dos outros é mais importante que a pressa dele. E por aí vai. Então, por sentir essa obrigação de dar voz aos outros, o autossabotador torna-se um controlador. Todo autossabotador confunde ter a própria voz com controle. Ele acha que ele só vai ter voz se ele controlar as pessoas. E aí, ele não entende que, ao fazer isso, ele deixa de atender às próprias necessidades, porque ele vai estar comprometido com a vida de alguém. Ele vai viver a vida de alguém em vez de viver a própria vida. Tá? E é lógico, né? Com tanta carga, com tanta gente sugando a energia dele, ele vai desistir de começar. Então, mais uma observação. Meu cliente chegou e falou assim, eu não consigo começar nada. Quando eu começo, eu paro. Quando eu começo, eu não dou continuidade. Pode vistoriar, pode investigar, tem autossabotagem ali. Tá? E se ele desistiu de começar, é porque ele tem um diálogo interior que acredita que não vai dar certo, que acredita na negatividade.
tá? Vamos tentar entender dessa forma. Autossabotagem é igual ressentimento. No ressentimento, a pessoa traz agora a memória emocional antiga, negativa, para justificar o que está acontecendo. E para sair daquilo, para tentar sair daquilo, para tentar se justificar naquele conflito, para se adaptar ao desafio que ela está vivendo. Então, ela vai lá, traz aquela emoção de novo, se faz de vítima e sofre tudo de novo mentalmente, é um sofrimento mental, em relação ao sofrimento real de muito tempo atrás. E eu disse que a autossabotagem é assim também. A autossabotagem, na autossabotagem, a pessoa traz agora aquele recurso antigo de adaptação a uma situação tóxica. E olha que essa situação tóxica nem sempre era dele, dela, nem sempre foi criada por ele, por ela. Às vezes foi criada pelos pais, às vezes foi criada pelos irmãos ou por algum membro da família, tá? Por algum adulto ao redor dela. Nós vimos aqui que o autossabotador é uma pessoa perdida na linha do tempo. Ela não sabe colocar cada coisa no seu lugar. E as coisas têm o seu lugar, sim. Muitas coisas têm o seu lugar, o seu devido lugar, tá? Então, mais uma vez, a gente vê a beleza, a importância da terapia dos barbantes, quando ajuda o cliente já no comecinho da sessão a sair da linha do tempo para ganhar o que a gente chama de uma visão holística, né? Existem algumas frases que são muito conhecidas e usadas por pessoas que se sabotam pelo autossabotador. Observe, pode até anotar, porque você vai ouvir isso de vários clientes, sabotadores, algumas dessas, ou quem sabe todas. Tá? Primeira frase muito comum na fala de um autossabotador. Ah, está bom demais para ser verdade. Essa alegria vai acabar logo. Ou então ela fala assim, é uma questão de tempo. Isso não vai durar muito. Tá? É uma questão de tempo. Essa aqui a gente não ouve muito, mas a gente vê a pessoa agir. Se eu deixar para a última hora, eu estarei no controle. Olha que autoenganação do autossabotador. Ele procrastina, deixa para a última hora. Por quê? Porque alguém deu um deadline, alguém deu uma data, limite, ó, tem que ser feito até tal hora, até tal dia. Aí ele não aceita isso, né? Então, o que que ele fala? Ele fala assim, ó, se eu desafiar até o último minutinho, é igual o imposto de renda, né? Se eu deixar o último dia para declarar o imposto de renda, eu estou desafiando todos aqueles meses que o governo me deu para pagar os impostos. Então, nós fazemos isso, o autossabotador faz isso. Por quê? Porque ele acredita que ao fazer isso tem controle. Outros já são mais claros, eles falam assim, não vou fazer isso não, eu tenho medo de não dar certo. Essa é fatal, essa é presente semanalmente na vida do autossabotador. Outra também que é muito comum, eu prefiro ficar com o pé atrás. Outra frase do autossabotador, eu tenho vergonha de fracassar. E o autossabotador, ele está sempre preocupado com os outros. Ele fala assim, o que que os outros vão pensar de mim? Não, não vou fazer isso não. O que que os outros vão pensar de mim? O que que os outros vão falar de mim? Agora que você ouviu essas frases, você já tem condições de analisar quanto de sabotador existe em você, quanto de procrastinador existe em você, tá? E quanto você precisa trabalhar isso na terapia dos barbantes.
Da mesma forma, você pode analisar cada cliente seu se ele está manifestando esse tipo de comportamento ou esse tipo de fala. Porque agora você entende por quê, que está vindo do inconsciente. A terapia dos barbantes, ela é muito eficiente, né? Ela é muito rápida. Por quê? Porque o campo trabalha por nós. O campo faz o trabalho de desatar os nós. Não é apenas no protocolo laços e nós. O campo desata nós em todos os protocolos. Porque existem nós de todas as características, né? Então, a terapia dos barbantes, ela ignora as narrativas. Por quê? Porque essa narrativa vem de quem? Vem da onde? Vem do inconsciente. A terapia dos barbantes ignora a irracionalidade. Quando você é muito irracional, quando não faz sentido nenhum o que você está falando. Meu Deus do céu, que loucura é isso? Não, ignora isso. Vamos prosseguir, vamos acessar alguma coisa no campo. A terapia dos barbantes quebra resistências, quebra paradigmas. Ela oferece novas percepções, novas frequências, e isso se traduz em novas realidades que você vai viver daqui para frente. O que nós vimos aqui? Que onde existe racionalidade ou irracionalidade, e elas não funcionam, o subconsciente usa a simbologia, usa as metáforas, chega na história, vai lá e encerra o conflito. Tá? Vai lá e desata os nós. Então, nós vimos que o subconsciente ajuda a desatar os nós do inconsciente. Por isso que nós falamos que existe uma triangulação, tá? Entre subconsciente, uma ponte, né? A primeira palavra, a primeira frase fala dessa ponte, essa triangulação de duas mãos, né? Uma via de duas mãos, subconsciente, inconsciente, e inconsciente alma e subconsciente alma. Então, como eu disse para vocês, existem vários tipos de nós. Nós não detalhamos no curso quais os nós que existem, a gente só fala nós, né? Mas se a gente questionar um pouquinho, você pode categorizar esses nós. Por exemplo, existem nós que são conceituais. Eu posso acreditar num conceito e esse conceito dá um nó na minha vida, me travar, não deixar eu ir para frente. Eu posso ter um nó de crendice. Eu tenho uma crença, crendice no sentido de que foi passado sem ter sido questionado, né? Crendice popular, tá? Crendice quer dizer, alguém me passou, eu não questionei e acreditei e estou vivendo e, sei lá, não me preocupo se faz sentido ou não. E isso está me prejudicando e eu não sei que é isso que está me prejudicando. Então, virou um nó inconsciente, tá? Existem nós narcisistas, existem nós masoquistas, ok? Existem nós que são individuais, são só nossos, não afeta ninguém, só a nossa vida. Mas existem nós que são coletivos, existem nós que vêm da ancestralidade e é passado de geração em geração, né? Que a gente chama de emaranhamentos, são esses nós. Existem nós emocionais, que é aquela emoção que eu chamo de ressentimento. E existem nós financeiros, que é aquele nó que não deixa eu ir para frente financeiramente, que parece que não vira, parece que o dinheiro não aparece, parece que o dinheiro eu só gasto, né? Tem pessoas que têm nós financeiros, que não acreditam na prosperidade ou que não atraem a prosperidade. Mas existe um consolo para nós, a terapia dos barbantes. A terapia dos barbantes, ela tem muitos recursos que muitos profissionais não têm. Tá? Quantas profissões ou quantos profissionais pode trabalhar com campo vivo
que ajuda a resolver, com um time que te ajuda a resolver os problemas. Mas ajuda mesmo, né? A dissolver nós, a resolver conflitos, a mudar o nível de consciência da pessoa. Então, a terapia tem muitos recursos, a gente vai precisar estar atento a eles para que eles possam ser usados da melhor maneira possível e para que a gente tenha consciência de qual deles está sendo usado na hora em que a gente aplica a terapia dos barbantes. Tá? A terapia dos barbantes tem métodos de cura que desconhecemos. Eu lembro que na primeira turma de formação do curso, as pessoas estavam tendo muitos sintomas físicos, dor de cabeça, enjoo, vômito, até diarreia, né? Porque estava tirando as emoções, estava tratando assim com uma rapidez, e até então a gente não sabia até que ponto aquilo pertencia aos barbantes ou se era só do emocional da pessoa. Mas com o tempo a gente foi vendo que a terapia dos barbantes, o campo da terapia dos barbantes, ele tem métodos de cura que são etéricos, né? Que estão no perispírito, que estão na forma sutil, que estão no campo espiritual, no campo emocional. Então, tem curas que a gente não conhece aqui na Terra e que já foram usadas dentro dos barbantes. A gente viu também que a terapia dos barbantes tem amor e compaixão, de uma espiritualidade muito desenvolvida. Né? Nós já vimos que a turma dos barbantes tem um nível de consciência tão alto que eles sabem elevar a nossa consciência dentro de um campo da terapia dos barbantes, onde se usa um pedaço de barbante. Olha a grandeza, né? Da compaixão dessa espiritualidade que nos ajuda. Então, é por isso que nós afirmamos para vocês que o campo da terapia dos barbantes, ele nos reinventa. Ele nos permite transformar sutilmente a cada protocolo vivenciado, né? A cada novo nível de consciência que a gente adquire. E é lógico, com uma coisa maravilhosa como essa, a gente vai querer que ele faça parte do próximo ano. Não vai? O próximo ano é um novo ciclo, né? Então, a gente pode dizer para nós mesmos, venha o que vier, a terapia dos barbantes está aqui para nos ajudar.